Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. O nosso podcast de hoje tem como título Como Estudar o Espiritismo. Esse podcast foi extraído do programa de rádio No Limiar do Amanhã, que tinha a direção e a participação do professor José Herculano Pires. Vocês podem encontrar também esse texto lá no site do sesmael.com.br. Tem lá o estudo. Vocês poderão acompanhar por lá, se quiser também, ou ler por lá esse trabalho. Esse é mais um dos grandes trabalhos do nosso querido irmão José Herculano Pires, que está dentro daquilo que nós pretendemos aqui no canal, no nosso canal Estudando Kardec, de levar para vocês, que é falar sempre da importância do estudo dos livros fundamentais da codificação. Essa é a nossa meta, vai ser sempre a nossa meta, né? Está sempre falando esse tema. Claro, variados, com diversos autores, ou da nossa própria criação, mas sempre focando no incentivo a todos os iniciantes, os simpatizantes, de estudarem os livros da codificação de Allan Kardec. E vamos lá. Nos dizia o nosso querido Herculano Pires: o estudo do Espiritismo, como ensina Kardec, exige um esforço continuado e metódico. Ou seja, não se deve interromper, né? O estudo tem que estar sempre dando continuidade. A gente não pode parar simplesmente ou ficar dando saltos no estudo. Começamos a estudar, um exemplo que eu vou citar para vocês. Começamos a estudar o Livro dos Espíritos. Muito bem. Vamos lá na sua introdução, estudamos e vamos dando andamento e sequência ao livro. Tem que ser continuado. Eu não posso simplesmente parar e passar ou para outro livro naquele mesmo momento, ou pular de capítulo. A coisa tem que seguir a ordem correta, ok? E como ele diz, continuado e metódico. Qual seria a metodologia melhor para se fazer isso num grupo? E quando eu digo grupo, como eu já falei várias vezes, um grupo pequeno, não precisa ser um grupo muito grande, para poder todos participarem, todos ter voz, todos questionarem, fazer perguntas, né? E trocarmos ideia e fazermos uma análise mais criteriosa daquilo que estamos estudando. Concluindo, teremos aí uma melhor qualidade naquilo que foi dito, naquilo que é entendido, ok? Seguindo, diz ele: a doutrina espírita, aparentemente muito simples, é na verdade complexa e profunda. Todos nós que estudamos a doutrina espírita sabemos disso. Não é fácil, a gente tem que ler com muito cuidado, analisar, comentar, fazer as nossas observações e tentar ser o mais racional possível em cima daquilo que Kardec nos deixou, que foram os ditames dos espíritos superiores nas obras fundamentais. Continuando, o seu estudo sério, como de qualquer ciência, filosofia ou religião, não pode ser feito em cursos rápidos e superficiais. Não é aquele estudo normal como um estudo de escola, né? Vamos fazer o ensino médio em 3 meses, em 4 meses. Não é assim. A coisa tem que ser devagar, sem pressa, sem correria. Se não der para terminarmos agora,
a gente termina na próxima encarnação, não tem problema. Nós vamos terminar em algum momento. Então não tem pressa. Essa obra, ela vai ser eterna. Podem ter certeza disso, vai ser eterna. Toda vez que nós nos reencarnarmos nesse planeta, nós vamos encontrar as obras fundamentais de Kardec em algum momento da nossa caminhada. Então não fiquem com pressa, vamos ler logo esse para passar para o outro, vamos ler logo outro. Não, aí acaba não entendendo nada. Fica sendo uma leitura dinâmica, que não é o caso, né? Seguindo, o interessado precisa de anos de leitura, consultas frequentes às obras fundamentais, prática experimental e profunda reflexão para adquirir um conhecimento válido. Não precisa nem de agora de eu fazer algum comentário, porque ele já disse tudo aí. As obras básicas, as obras fundamentais do Espiritismo se constituem de 20 volumes. Deve-se começar pelos livros de introdução, escritos pelo próprio Kardec. A seguir, é necessário penetrar a fundo e com persistência nos outros volumes da codificação. Paralelamente a isto, é indispensável, diz Herculano, e eu assino embaixo o que ele está falando, paralelamente a isso, é indispensável a consulta aos 12 volumes da Revista Espírita, segundo as identificações que surgem nos próprios volumes da codificação. Sem isso, ninguém pode dizer-se conhecedor da doutrina. Herculano foi sensacional ao falar isso. Continua ele: a coleção da Revista Espírita é o complemento da codificação. Os livros fundamentais são sintéticos e muitos dos seus temas só encontram um maior desenvolvimento nas páginas da Revista Espírita. Só quem já leu, agora essa fala é minha, só quem já leu a Revista Espírita sabe o que é isso que o Herculano está nos falando. E eu vou repetir para vocês. A coleção da Revista Espírita é o complemento das obras fundamentais da codificação. Os livros básicos, os livros fundamentais são sintéticos e muitos dos seus temas só encontram maior desenvolvimento nas páginas da Revista Espírita. Então temos que ler a Revista Espírita. E eu já disse em outros podcasts, eu já disse isso nos vídeos e vou repetir aqui mais uma vez e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Aqui no nosso estado do Rio de Janeiro não existe, e se existir, volto a afirmar, me avisem, um local, uma casa ou um local mesmo aonde se estuda a Revista Espírita. Tirando a internet lá, o Pautalk, lá nós vamos encontrar. Fora de lá, não existe outro local que estude a Revista Espírita. Essa obra fenomenal que Kardec nos deixou e que muitos, e eu digo muitos, não somente a nível de médiuns da Casa Espírita, a nível de responsáveis, presidentes, ou presidente de conselho, ou diretor mediúnico das Casas Espíritas, muitos até desconhecem. Acha que Revista Espírita é uma revista que é publicada e sai toda semana na banca de jornal. Não é assim. Não é isso. Seguindo, a maioria
dos pregadores e expositores espíritas ainda não compreendeu isso. Olha, Herculano já falava isso lá atrás, hein? Pregar e sustentar erros doutrinários por falta de estudo e excesso de vaidade é incorrer em grande responsabilidade espiritual. Misturar na exposição da doutrina princípios que lhe são estranhos é desfigurar a obra do Espírito Verdade. E é fato, né? Por muitas vezes, infelizmente, e eu não estou aqui falando que não se deva ler outras obras, por muitas vezes a gente vai a palestras espíritas, exposição espírita, o dito palestrante lá, o dito expositor, começa falando sobre lá o livro dos espíritos, e aqui é isso, assim, assado, e de repente ele entra no meio dessa história toda com o livro do Chico, com o livro do Divaldo, com o livro de não sei quem, do Joãozinho, da Mariazinha, e mistura tudo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer uma palestra sobre as obras de Kardec é somente ela. É nela que a gente tem que se apegar. A gente não tem que pegar contexto de outros livros, esses sim, livros básicos de outros autores, a qual tenho o meu respeito e o meu carinho, não tá estudando de fato a codificação. Não é por aí. Essa é a minha opinião. E não só minha, de muitos, né? Aqueles que participam dos estudos e debates pela internet, onde a gente tem um número muito maior do que em muitas casas espíritas de pessoas participando, a gente encontra todo mundo com esta mesma ideia, né? Estudar obras da codificação não é misturar obras da codificação com obras de outros autores. Acaba virando um oba-oba danado e ninguém entende nada. E diz ele aqui, quase no final da sua exposição: atenção, espíritas! Todos os que se encontram nas fileiras doutrinárias estão sob a bandeira de renovação do Espírito Verdade, e a verdade não pode misturar-se com mentira. Este é um momento bastante grave do Espiritismo aqui no Brasil e no mundo, disse ele. Temos de compreender que não existe outra fonte para o estudo da doutrina. A fonte única é Kardec. Nas obras de Kardec está o pensamento e o ensino dos espíritos superiores. Estudar espiritismo é estudar Kardec. E encerrando, diz ele, era um programa de rádio, como eu falei no início, né? E ele diz assim no seu texto: amigo ouvinte, não procure conhecer o espiritismo através de intérpretes. Vá direto à fonte, a obra de Allan Kardec. Essas obras são bastante didáticas, bastante claras e precisas. Dispensa de intérpretes. Aprenda espiritismo através das lições do Espírito Verdade. E finda aqui o texto do nosso querido irmão José Herculano Pires, que tem como título Estudar o Espiritismo. Queridos irmãos, queridas irmãs, espero mais uma vez ter ajudado a todos com esse nosso trabalho, que para a gente é super gratificante, porque nem todo mundo pode estar indo a centro espírita, ou no dia que tem alguma palestra, ou no dia que tem algum estudo. Nem todos podem ir, uns às vezes nem podem sair de casa por enfermidade ou alguma coisa, e estamos aí fazendo a nossa parte, botando no nosso canal do YouTube esses podcasts, ok? E fica aqui também mais uma dica: aquele que quiser baixar somente o áudio dos vídeos que nós temos postado lá no YouTube, entre em contato conosco através do nosso e-mail, que a gente dá uma dica de como você extrair só o som
e poder ouvir no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, na viagem para o trabalho, na viagem de ônibus que vai a passeio em algum lugar, você vai ter em algum momento como ouvir esse nosso trabalho, ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus, muita paz em seu coração, mas não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.